Senhoras e senhores, muito boa noite. Boas-vindas a todos os participantes dessa audiência pública. Cumprimento especialmente os meus pares presentes, os vereadores Miri D'Agostin, Gorete Boaroli, Juarez de Jesus, Ademir Honorato, Nicola Martins, Giovana Mondardo e Ineri Xavier, isso. Ali não é a nossa representante, mas no futuro pode ser uma futura vereadora, né? Destaco e agradeço ainda a presença dos seguintes autoridades. Dr. Paulo Henrique Góes, representante do Hospital São José. André Goulart de Oliveira, gerente de Vigilância em Saúde de Criciúma. Sabrina Minato, presidente da Associação de Moradores do Bairro Centro. Arthur Bolambúrigo, advogado dos credores. Jorge Foles, representante do deputado estadual Rodrigo Minotto. Fred Gomes, diretor da Defesa Civil. Gilberto Frank Robold, presidente da ASIC. Schneider Neves, representante da Casa Guido. Eu vi também a Kelly, está aí como representante do deputado Ricardo Guide. Uns brancos. Então, declaro aberta a presente audiência pública, realizada pela Câmara Municipal de Criciúma, com a finalidade de debater sobre o empreendimento Santa Vita. Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo do município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem. Destaco ainda que essa audiência ela está sendo gravada e transmitida pelo perfil oficial do Legislativo, tanto no Facebook como no YouTube. Para dar início à audiência, convido para compor a mesa o vereador Valmir D'Agostin, presidente da Comissão de Obras do Poder Legislativo. O doutor Paulo Henrique Góes, representante do Hospital São José. Cumprimentar também nosso vereador Amaral Bittencourt. É que o nome está diferente ali, ó. Aí está Neto Gione. Andréa Goulart de Oliveira, bioquímica e gerente da Vigilância e Saúde. Sabrina Zappellini Minato, presidente da Associação de Moradores do Centro. E Arthur Bolambúrigo, representante dos credores do empreendimento. Dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá duração máxima de 2 horas. Os primeiros 30 minutos serão dedicados às considerações da mesa. 1 hora seguinte ficará disponível para as manifestações do público, com o tempo de 3 minutos de fala por pessoa. O tempo restante será utilizado para considerações finais e encaminhamentos. Então... colocar o vídeo. Então tá, pessoal. Vou começar explicando a função dessa audiência pública, né? Já vamos colocar umas imagens para poder identificar realmente qual é o problema. Essa audiência pública é uma solicitação antiga e principalmente os moradores, né? Isso que é importante. Como é um problema de saúde pública, nós temos que ouvir os moradores e os moradores são as pessoas que realmente nos representam. A gente precisa dar uma solução para os problemas que a gente tem na cidade. Então, para quem não sabe, o Santa Vita é um empreendimento que já faz muito tempo que está no projeto, né, podemos dizer assim, e em 2019 ele começou a sua construção, e em 2022, por causa da pandemia, né, a justificativa deles é que o empreendimento não conseguiu mais continuar por problemas financeiros, então, praticamente há 3 anos, o empreendimento está parado e fechado. Então, a gente sabe que esse empreendimento, ele era um empreendimento gigantesco, ia ser um dos maiores empreendimentos do sul do Brasil. Então, um prédio com 33 andares, localizado no centro da cidade, um empreendimento voltado para a área da saúde. A gente sabe o quanto era importante. Então, ele está parado e isso está gerando problemas para toda a região. Então, por isso que a audiência pública para tentarmos diminuir, minimizar e resolver esses problemas. Como esse projeto era um projeto muito grande, foi feita uma
grande fundação. Então, é uma fundação que foi gasto muitos milhões de reais ali, então era um projeto, uma fundação que demandava muito tempo e nesses primeiros meses de obra foi só para fazer essa fundação. Porém, essa fundação, depois que começaram a ter os problemas financeiros, ela não saiu disso. Ela ficou somente na fundação e não ergueu mais nada até então. E nos últimos anos isso foi gerando vários problemas. O principal problema hoje, que é um problema sanitário, que é um problema de saúde pública, que a gente tem que se preocupar, é o acúmulo de água que tem dentro dessa fundação. Essa fundação tem, em média, 3 metros de são 3 metros de comprimento, a profundidade da água, e tem mais de 10 metros de largura, tanto de largura como de comprimento. Então, assim, é gigante. É um problema grave, que a gente sabe que o acúmulo de água parada pode gerar vários problemas, principalmente na área da saúde. Então, com o acúmulo daquela água, eu sei que a empresa, em alguns momentos, tentou drenar e tal, e a gente viu que não teve solução. Sempre acumulando, a chuva, não tem como a gente controlar quando vai ter chuva ou quando não vai ter chuva, né? Então, pode ser que em algum momento, meses do ano, isso piore ou não piore, mas nunca ficou sem água. Então, isso aí a gente sabe que água parada pode gerar, sim, proliferação de insetos, e a nossa maior preocupação é o Aedes aegypti. Então, a gente sabe que quando a gente tem um problema em casa, um vaso de água parada, isso aí pode gerar uma multa e gerar um problema também a proliferação do mosquito. Então, por enquanto, não tivemos nenhum caso, mas isso é agora, não quer dizer que no futuro a gente não tenha. Então, aquela água ali, os moradores reclamam que sai bichos ali, além de insetos, sai ratos, sai gambá, sai baratas. Então, ele vai e se prolifera, eles se largam para os prédios que tem ali ao redor, prédios, casas, né, tem outros empreendimentos também. Então, isso aí já gerou um incômodo grande. Fora isso que está abandonado o local, então tem outros pontos que podem formar acúmulo de água, o que tem jogado ali dentro, isso também é preocupante pensando na proliferação dos insetos. E também tem vários fios, tem vários ferros que estão soltos. E qual que é outro maior problema? Aquelas placas que estão de contenção algumas partes estão abertas, então qualquer pessoa pode entrar lá. Eu entrei lá porque estava aberto, então não deveria estar aberto aquele empreendimento. Então, aquelas placas caindo, além de facilitar que as pessoas entrem ali, daqui a pouco uma criança entra ali e cai naquele lago, né, que a gente pode dizer assim, isso também é preocupante. E as placas que elas estão soltas. E, à noite, aquelas placas fazem barulho, né, principalmente os moradores, se bate um vendaval, faz um barulho muito grande. E também aquelas placas, daqui a pouco, podem cair em cima de um morador, pode cair em cima de um carro, pode cair em cima de alguma pessoa e machucar. Então, a gente sabe que esse empreendimento está gerando problema, fora que, aos arredores, nas ruas, já tem uma parte de uma rua que cedeu um pouquinho. Tem um termo técnico, que eu não sei como é que se chama aquele termo, mas tem uma parte que já fez uma fundação. Então, nós temos que pensar que isso agora realmente é um problema sanitário grave, um problema de saúde pública, né? E a audiência é para a gente levantar todos os problemas, que a gente sabe que o problema jurídico que existe entre o empreendimento, a Compacta, o Hospital São José e os outros investidores é um problema importante, nós vamos escutar aqui todos eles, por isso que é importante a gente saber por que parou e por que não está tendo uma solução. Então, eu fiz esse levantamento para mostrar para vocês realmente como é que está ali dentro. A gente sabe que a empresa tentou algumas medidas, mas não foram cabíveis, não foram solucionadas até então. Então, nós vamos tentar levantar o que tem de problemas e de soluções. Então, agora vou dar continuidade e vamos passar as primeiras considerações dos membros da mesa. Então, se podemos começar com o vereador Miri D'Agostin. Boa noite. Gostaria, primeiramente, de saudar o doutor Luiz Fontana, nosso vereador, propositor desta audiência pública. Eu também, na presidência da Comissão de Obras, juntamente com a equipe, fizemos uma grande visita também a esse empreendimento. E me lembro bem, no mandato passado, quando o doutor Edilano veio fazer a apresentação desse projeto aqui na Câmara de Vereadores, nós imaginávamos que será um grande investimento num projeto lindo para a nossa cidade. Hoje percebemos que é uma vergonha
e essa audiência será de fundamental importância para que possamos dar, no mínimo, fazer um paliativo para tirar aquela insegurança que está acontecendo. Sabemos, com a presença da vigilância sanitária e todos os membros, vereadores, que fizeram a visita, precisamos, com certeza, fazer uma ação propositiva. E essa audiência é para nós tirarmos o encaminhamento e fazer com que Criciúma é uma cidade maravilhosa, uma cidade dos parques, uma cidade linda, atrativa, e tendo essa vergonha aqui bem no centro da cidade. Então, precisamos, com certeza, fazer um encaminhamento definitivo com o apoio de todos os demais vereadores e todas as entidades aqui presentes. É isso, vereador. Obrigado, Miri. Cumprimentar o vereador Marcos Machado também, que chegou. E vou fazer a justificativa dos outros vereadores, né? Vereador Márcio Darós, vereador Luiz Manuel Neto, vereador Obadias Benones, vereador Daniel Bonifácio, vereador Daniel Cipriano e vereador Antônio Manuel. Então, podemos continuar. Vou apresentar aqui, né, a Sabrina, ela poderia se apresentar, mas ela é tímida. Alô, teste. Agora ela vai se apresentar. Boa noite a todos. Eu sou Sabrina Zappellini Minato. A gente fundou a Associação do Bairro Centro faz um mês. Eu assumi na segunda-feira, então eu vim aqui mais para me inteirar, né, sobre o assunto e dizer que a gente está junto com a comunidade para que seja resolvido esse problema. É isso aí, já vamos, né, fazer essa reverência que o centro de Criciúma, né, agora depois de 100 anos, vai ter a primeira associação de moradores, a primeira representante, então já parabenizamos a Sabrina, que vai ser a primeira presidente do centro. Esses aí estão funcionando? Não, acho que vamos passar para cá. Agora, Paulo, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Luiz Fontana, cumprimentando a todos os vereadores dessa casa, ao público. Sou advogado do Hospital São José e, desde já me coloco à disposição para fazer os esclarecimentos necessários que vierem aí à reflexão de todos nós. Agora podemos... Andréa, presidente da Vigilância Sanitária. Eu represento a Vigilância Sanitária, também a Secretaria de Saúde, né, que o secretário também não pode estar aqui, e a gente está aí também lutando para conseguir manter o ambiente ali o mais limpo possível, no que cabe a nós na parte da saúde, né? Agora o Arthur Bonambúrio, advogado dos credores. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Fontana, pelo convite. Estendo cumprimento também demais aos vereadores da casa e me coloco à disposição aqui para a gente encontrar um meio jurídico, né, mais rápido, mais célere para resolver essa situação que está afetando todo o município de Criciúma. Não apenas jurídico, mas principalmente uma questão de saúde. Obrigado. Sim. Aí tá, na verdade, se ligar aqui. Então, doutor Paulo, acho que poderíamos fazer uma explanação primeiro para o pessoal entender qual o problema jurídico hoje está esse empreendimento, né? Se puderes dar uma palavra para a gente poder, pelo menos, entender o porquê que essa obra parou e em que caminho que ela está levando. Bom, a gente, para entender o problema, a gente precisa entender as decisões que trouxeram tanto o hospital quanto os investidores à propositura de um projeto como esse. Essa ideia nasceu mais ou menos em 2013, ela foi fruto de uma ampla negociação entre investidores. À época se tratava de um investimento idealizado por aproximadamente 10 investidores, se imaginando que cada investidor ingressasse com 10% do valor a ser investido. E, ao longo da caminhada, alguns investidores aportaram, outros desembarcaram do projeto, até que um contrato foi finalmente finalizado em 2018. Esse contrato, ele, embora seja um contrato privado, ele foi transformado em escrituras públicas. Todos esses documentos são acessíveis tanto no tabelionato quanto na ação judicial que hoje tramita, proposta pelo hospital em razão da empresa Compacta, que é a incorporadora do empreendimento Santa Vita. E
A obra, que teve início em 2019, enfrentou o início da pandemia, e o argumento dos investidores é que, por ocasião do encarecimento de todo o projeto e também a inexistência de capital suficiente à continuidade do projeto, eles estariam com dificuldades de dar continuidade a esse projeto. Vale destacar que, assim, a operação de incorporação, ela ocorreu pela entrega de um imóvel por parte do hospital, com a promessa de que haveria, após a execução do empreendimento, uma devolução de uma determinada área quadrada. Mas o hospital não tinha e não tem ingerência sobre as atividades desenvolvidas pelo Santa Vita. E essa incorporação, ela tinha algumas obrigações que o Grupo Santa Vita deveria exercer e que, ao sentir do hospital, não foram cumpridas ao longo do caminho, razão pela qual, depois de quase um ano de discussão administrativa do problema, e ainda com a sinalização de que, se não houvesse uma solução econômica por parte do grupo, havia a promessa de que se encontraria uma solução administrativa, evitando que essa demanda fosse para o judiciário. Ao fim e ao cabo, ante a inércia do grupo dos investidores, o hospital começou a judicializar esse problema. Dentro do processo judicial, há algumas dificuldades técnicas, porque alguns dos investidores eles não estão localizados, de tal sorte que o processo ainda carece de algumas citações, especialmente por conta do falecimento de uma das esposas dos investidores. Mas o que demonstra é que, em alguns dos componentes, né, dos investidores, já aportaram defesas no processo, sinalizando de que o Grupo Santa Vita, seja de forma individual ou seja através da PJ, está disposta a litigar, né? O hospital tem recebido muita procura de potenciais investidores, né? Mas, dado o fato de que o tema do passado ainda não está muito claro, especialmente porque o Grupo Compacta, até o presente momento, não abriu mão dessa judicialização, ou seja, desfazer o contrato, fazer voltar ao estado anterior, isso impede que o hospital consiga, de uma certa forma, orquestrar alguma ideia de investimento. Então, nós temos alguns gargalos de ordem jurídica, porque, assim, chamar um investidor e o hospital prometer aquilo que, neste momento, ainda não está juridicamente em mãos do hospital, seria uma irresponsabilidade. E isso dependeria de algum ajuste operacional. Não que não seja possível, é possível desde que o Grupo Compacta, né? E a prática é essa. Infelizmente, temos um problema e mesmo nós não conseguimos dialogar mais profundamente com o grupo que representa a Compacta, o empreendimento Santa Vita. Da mesma forma que a Prefeitura tem dificuldade, né, tem sido objeto de algumas fiscalizações, porque o exercício da posse, desde a assinatura do contrato, ou da escritura, melhor, acabou sendo transferido para o Santa Vita. Em linhas gerais, e um resumo bastante sucinto, mas a gente está à disposição aí para esclarecer toda eventual dúvida, mas penso que essa informação inicial aí já sinaliza o mínimo de dificuldade que a gente enfrenta. Obrigado, muito obrigado. Então, gostaria que o doutor Arthur Bolan pudesse falar um pouquinho agora, o representante do advogado dos credores. Boa noite a todos. Então, como muito bem o doutor Paulo falou, a gente tem uma situação jurídica bastante complicada. Hoje a Compacta já sofreu mais de 3 incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. O que seria isso?
ficou comprovada a confusão patrimonial ou desvio da finalidade. Isso foi concedido, vereador, de maneira liminar, tá? Então, possui sócios hoje que têm os bens de maneira sequestradas, estão ainda indisponíveis na justiça, porque está sendo discutido, mas, no nosso modesto entendimento, e de uma maneira muito sucinta, ela trata-se de uma sociedade limitada, mas ela adotou não é um regime societário, mas é um regime de SPE, Sociedade com Propósito Específico. E a sociedade limitada, via de regra, é por prazo determinado, ao contrário da SPE, que é por prazo determinado. Então, hoje já se tem 3 atas notariais, né, demonstrando que vai fazer 3 anos, junto às atas, que a obra está parada, né? Já se tem laudos de engenheiro que a obra é inexequível. Então, de acordo com a doutrina majoritária, de acordo com a jurisprudência, como não há uma previsão de encerramento da sociedade, o objeto se torna inexequível. Ela perde o objeto e assim deverá ser o encerramento eminente da sociedade. Obrigado e fico à disposição. Então, eu até gostaria, nesse momento, assim, de tranquilizar um pouco os moradores, porque nós estamos realmente cuidando daquele local como vigilância, né? Mas, de fato, ali não é a condição ideal, é perigoso que no futuro realmente venha a se desenvolver, inclusive, a larva do mosquito da dengue ali. Só que a gente até fizemos agora no dia 15, eu tenho o laudo aqui, né? A análise daquela água, mas a gente tem feito isso periodicamente, né? No dia 15, a gente, inclusive, chamou aí a Defesa Civil para nos ajudar a entrar lá, porque, de fato, aquelas placas de contenção, elas estão perigosas. E aí eu fiquei com medo de meu pessoal entrar lá e acabar se machucando. Aí eu conversei com o secretário, ele já disse, chama a Defesa Civil e pede ajuda para entrar. Das outras vezes, nós tínhamos conseguido entrar sem ajuda, né? Mas agora nós ficamos com medo porque realmente talvez o vento, alguma coisa, e está realmente perigoso, né? Então, a gente fez essa análise e a gente constatou que ali tem uma presença significativa de girinos. Então, esses girinos, eles são predadores naturais da larva do mosquito da dengue. Então, não tinha larva nenhuma ali. E a gente percebeu também que a água, ela não tem um odor forte. Nesse momento, ela não tem odor forte. Nos preocupa, a gente acha também que precisa ser feito alguma coisa, porque nós temos que estar sempre de olho ali, mas, nesse momento, podem ficar tranquilos, porque não existe larva nenhuma do mosquito ali. E isso é o trabalho da vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, por meio dos zoonoses, né? Nossas agentes de endemias têm feito um trabalho muito bom em Criciúma com relação à dengue. Vocês podem observar aí os números que realmente nós não temos nenhum mosquito da dengue quando é encontrado foco, não temos nenhum contaminado em Criciúma, mas ali realmente não tem nenhuma larva, né? E aí, com relação a outra parte da vigilância, que é a parte da vigilância sanitária, a vigilância vem acompanhando o caso ali desde 2023, né? Eu fui buscar lá esse acompanhamento. Foi feito lavratura do auto de infração no dia 9 de maio de 2023. Depois foi feito outro ato de infração no dia 28 de 2 de 2024 e foram abertos os respectivos processos administrativos com relatórios de inspeção sanitária, porque realmente ali não está correto, né? Então, isso foi feito e aí foi passado ao jurídico da Secretaria Municipal de Saúde, até nós temos os nossos advogados ali acompanhando, né? E o caso foi encaminhado à 5ª Promotoria da Justiça da Comarca de Criciúma, dia 12 de março agora de 2024. Então, todo o encaminhamento que a Secretaria de Saúde precisa fazer e cuidar daquele local está sendo feito. Obrigado, André. Sim, toda a recomendação do Ministério Público, né, a gente viu que vai já todas as autuações, e todas as autuações e infrações estão sendo... A gente avaliou quanto eles já estão devendo mais de R$250 mil. Eles
só de multas e eles também não estão pagando os outros impostos devidos, então eles estão devendo já um valor significante também. Então, a gente viu todas as atuações de vocês e realmente a gente sabe que eles não estão cumprindo, ou estão tentando e não está sendo eficaz as tentativas que eles estão para tentar resolver esse problema. Então, acho que da mesa, mais alguém gostaria de falar? Miri, tudo certo? Então, encerradas as falas da mesa, passamos agora as manifestações do público presente. Pedimos àqueles que desejarem usar a palavra que se dirijam à lateral do plenário, onde o servidor da casa organizará as filas. Disponibilizaremos 3 minutos para cada um poder falar. Aqui. Aqui na tribuna. Aqui. Aqui na tribuna, contando aqui. Na tribuna, vamos. Da volume. Boa noite a todos, boa noite ao presidente, e aos demais vereadores, público em geral, e quem está nos acompanhando através das mídias sociais. Pois bem, me chamo Cláudio, Cláudio Magnus, sou morador do edifício São Francisco, que fica ao lado dessa obra Santa Vita, para quem quer também do lado da Casa Guido. Então, o meu prédio fica entre a obra e a Casa Guido. Casa Guido todo mundo conhece, ok? Então, nada melhor do que uma pessoa que está ali, 30 anos morando ali, e desde 2019, quando iniciou a obra, acompanhando todo esse trajeto, todo esse sofrimento que a gente passa ali. Mas registro, antes de começar a minha fala, colocando aqui que foi convidado os moradores do meu prédio, que são 17 apartamentos, vejo poucos aqui. Por quê? Porque eles, como são pessoas simples que nem eu, porém todos quase proprietários, eles se sentem ameaçados. Porque no início, em 2019, eu mesmo fui ameaçado pela obra, pelos diretores, deixar bem registrado isso aqui, e já quero aproveitar e deixar esse registro, se acontecer alguma coisa comigo, tipo, levei BO, e recebi, inclusive, tenho isso por escrito através do WhatsApp, que eles iam tirar tudo que eu tenho. O que eu tenho é o meu apartamento ali, que eu comprei com muito sacrifício, entendeu? Não sou pessoa de posse, mas o que tenho ali é meu, e eu consegui com o meu esforço. Ninguém tira. Ninguém tira. Ok? Então, por isso eu quero registrar, os meus moradores não estão presentes aqui. Convidei todos, mas, infelizmente, convidei através do convite da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, desculpa. Então, iniciando minha fala, eu gostaria de deixar bem claro que nada melhor do que a pessoa que mora ao lado para passar para vocês o que está acontecendo. Eu já queria iniciar aqui com a secretária. A senhora vai me desculpar, secretária, mas a senhora foi muito feliz em colocar que a senhora está ali acompanhando direto. Me desculpa, a senhora não está. Porque eu estou ali direto e não vejo vocês ali. A senhora disse que está fazendo manutenção. Que manutenção que vocês estão fazendo? A senhora vai me desculpar, a palavra é minha, depois a senhora dá a sua palavra. Então, a senhora não veio para cá, é muito fácil a senhora ficar na sua mesa lá, mandando o seu pessoal, que ganham para isso, são remunerados para fazer o trabalho de vocês. Inclusive, eu vejo na Defesa Civil, que teve agora recentemente, também botando vídeos. Se é para vocês ir ali para falar besteira, nem vão. Não vão, fiquem em casa. Porque vocês não têm o direito. Vocês têm que ir ali, fazer o trabalho de vocês, procurar falar com os moradores. Somos nós é que somos afetados. Então, se nós somos afetados, você tem que ir lá, conversar, perguntar o que está lá. Repito, desde 2019 a gente está acompanhando aquilo ali. Agora eu vou relatar para vocês viram algumas imagens, os tapumes estão todos soltos. Todos. Pode ver aqui, Não precisa nem mostrar, não precisa nem foto. Acho que todos vocês passam aqui na frente do hospital, vejo tudo solto ali. Mas lá do nosso lado, existem grades que nós colocamos para eventuais furtos. E aí, esse tapume, que é de lata, ele bate com a grade. Imagina a noite com o vento. Vocês imaginam o barulho que dá. O meu apartamento, ele dá de cara para a obra. Esse dia atrás eu estava no meu apartamento, a sorte que a janela estava aberta, um baita de um carrasco, você fica sonando no vidro. E todos os apartamentos podem ver ali sapinhos pequenos, carrascos. Então, é uma cidade.
Aí vem a Secretaria da Saúde, desculpa, que foi a senhora que colocou mais, dizendo que não existe problema nenhum. Muito bem, está certo. Não sei se a senhora deve ler, mas em Santa Catarina foi colocado agora recentemente, foi uma notícia agora de 7 de abril, que existe 3 mortes para o dengue e 3 para o chikungunya. É pouco? É pouco. Temos que concluir pelo tempo. Certo. É pouca morte. Uma morte já é muito. Então, a gente tem um problema daquele ali, que daqui a pouco, né, até agora a gente falou sobre bichos, essas coisas, afeta nós, barulho, afeta nós, moradores. Mas a água que está ali, senhores vereadores, vai afetar vocês também, porque dali aqui é um pulinho. Hospital, etc. Os moradores ao lado. A estrada do lado da rua Santo Antônio, como foi filmado, está cedendo, está rachando. Né, existe lá que daqui a pouco vai machucar alguém. E aí, quem que vai ser responsável? Eu já digo para vocês aqui, se acontecer alguma coisa com a minha família que está aqui presente, se acontecer alguma coisa, eu vou para cima de todo mundo, dentro da lei, lógico, sem dúvida nenhuma. Não estou aqui ameaçando ninguém, dentro da lei, eu vou para cima de prefeitura, todos os órgãos da prefeitura estão sabendo. Ministério Público, eu não vejo o Ministério Público, né? Não, temos que encerrar, Cláudio, só pelo tempo. Não, só para encerrar, então eu gostaria só de colocar. Então, para encerrar, é isso o assunto. Mas eu gostaria de dizer, eu não tenho nada contra a obra, se quiser continuar, beleza, mas ali, como eu coloquei na reunião que a gente teve aqui, é simples resolver o problema. Está ali, quando acontece uma calamidade pública, existe algum espaço que fica uma casa lá um monte de tempo sem, abandonada, não sei o quê. A prefeitura fez isso recentemente, foi lá, derrubou, demoliu, limpou o pátio e depois cobrou das pessoas. É simples, é só fazer isso. É o mesmo que está ali. Terra tem, com 2 dias de literatura ele resolve. Então o que nós queremos? Seca aquele local, bota a terra, roça, arruma os tapumes e pronto. Pode continuar ali 10 anos, 20 anos, não tem problema. Mas, para encerrar, eu gostaria de dizer que a culpa também, e aqui eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra o hospital, muito pelo contrário, sou usuário dele, perdi meu pai, minha mãe, meu sogro, mas tudo ali. Mas a culpa é do hospital também. Por quê, pessoal? Vocês como vereadores, não sei se vocês sabem, mas aquele terreno ali, parte daquele terreno ali, eu vou ser, desculpa se ser crítico nessa parte, parte daquele terreno ali foi uma doação por parte da prefeitura para o hospital, lá em 1965. É só vocês verem, como o doutor comentou, existe lá, é público, todo mundo sabe. E na época eu recebi o BO por quê? Porque eu soube dessa informação e fui cobrar do hospital, e aí levei o BO porque eles estavam tirando terra, e aí com o consentimento da prefeitura, sem alvará, sem nada. Mas eu repito, então o que é que eu quero dizer? É o seguinte, houve uma doação por parte da prefeitura para o hospital. Só que vocês sabem, todo mundo aqui sabe que uma doação existe regras, isso é alguma determinação. Então existe também ali, que diz, em resumo, que aquela obra foi doada para o hospital e ele deve fazer uso para melhor entendimento do mais pobre, o mais necessitado. Aí eu pergunto para vocês, aquela obra que existia ali, só porque ia ter uma passarela, ia beneficiar o pobre? Ia? De maneira alguma, porque o pobre nem ia entrar ali dentro. E repetido aqui, só para, se porventura mudar o sistema ali e fazer estacionamento, que vocês, vereadores, devem cobrar do hospital, que o hospital deve cobrar um valor menor. Cláudia, precisamos encerrar porque passou o dobro do tempo, certo? Mas obrigado pelas considerações, a gente agradece. Vamos continuar? Tá. Pessoal, é que eles têm que acompanhar o tempo que vai estar aqui, tá? A gente agradece. Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo. Eu sou síndico do Residencial Longari, que fica na esquina, vizinho à Casa Guido. A minha vinda aqui é para dizer que aquela obra, infelizmente, é uma pena, como morador de Criciúma, ela não ter saído. Mas ela sim se tornou um problema, né? Para o poder público, os moradores ao redor. Eu caminho ali todo dia, então eu vejo aquela obra todo dia. É notável e é visível a ausência do poder público naquela obra, isso não tenha dúvida. Existe, sim, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, que vão lá, olham, mas pela grandiosidade do problema,
ela é muito pouco atendida, vamos dizer assim. Os tapumes estão caindo. Teve situação ali de calçada que estava cedendo. Só não ter um problema mais sério porque nós não tivemos ainda um período de chuva. Porque a hora que nós tivermos um período de chuva, aquela calçada que fica ali na rua Santo Antônio, ela pode se desmoronar, porque a água vem por baixo e cava a terra. Entendeu? Então, esse é um dos problemas. Ali, a obra, ela existe locais onde foi feito para os funcionários almoçarem, coisa assim, que de madrugada eles estouram os cadeados e entram lá dentro para se drogarem, pessoas de rua para dormirem. E a gente vê ali, a gente percebe. Então, é difícil. Porque tu vai lá, bota o cadeado, daqui 2 dias alguém vai lá e quebra o cadeado. A gente sabe que a empresa, apesar dos pesares, ela tem tomado alguma atitude. Só que a grandiosidade do problema é tanto que não está surtindo nenhum resultado. Eles botam uma bomba lá, o que a bomba trabalha 1 mês, numa chuva à noite, o serviço da bomba vai tudo em água abaixo, porque não tem como se mensurar, sabe? Então, esse é o maior problema. Então, a gente precisa ter resolutividade. Tem que se resolver o problema. Se vai sair, ótimo, parabéns. Se não vai sair, poxa, eu também vejo dessa forma. Pega 20, 30 caminhões de terra, aterra aquele buraco, já resolve o problema da água, manda botar uns tapumes mais fortes, sabe? Se for necessário, infelizmente, o poder público bota um vigilante ali, como bota nas entidades municipais, para poder ter um pouquinho de segurança e também de resolutividade do problema. E eu vejo assim, o hospital, no meu entender, ele é tão vítima quanto nós que estamos morando ali perto. Ele fez um negócio, e o negócio não saiu do lugar. Tá bom? Certo. Muito obrigado. Boa noite, sou moradora do São Francisco, que fica ao lado da obra, e os moradores do São Francisco sentem na pele, diariamente, os problemas daquela obra. Infelizmente, a obra não teve a finalização adequada. Entendemos, se tivesse sido feito, ok, todo mundo ia ser feliz. Maravilha, não deu certo, infelizmente. Mas tem problemas que a obra precisa resolver. Não se pode deixar uma janela aberta, porque tem infestação de carrasco. É horrível. Ah, mas o carrasco não sobe? Sobe. Não dá para dormir à noite. Eu quero ver se eu consigo mostrar um vídeo aqui, o barulho. É isso aqui, dia e noite. Quem é que dorme com isso aqui? Não dá para dormir. Então, se fosse ao lado do apartamento de alguém que tem poder, isso aqui não existia. Infelizmente, é assim que acontece. É dia e noite esse barulho, é infestação de carrasco. Aí se fala muito em prevenção de mosquito da dengue. Cadê a prevenção? Foi ligado várias vezes fazendo denúncia para a prefeitura. Eu mesmo acho que liguei mais de 6 vezes. E esperei. E ninguém apareceu. Eu fui pessoalmente na prefeitura perguntar o que tinha acontecido, que ninguém tinha ido. Ah, porque foi uma denúncia que foi anônima? Eu disse, não, não foi anônima. Dei meu nome, dei meu CPF, dei meu endereço. E ninguém apareceu. Aí parece que chega lá na prefeitura, as coisas não andam. Ah, não, ninguém denunciou. E não foi uma vez só eu, foi 6 vezes, fora os outros moradores. Então, o que a gente precisa é de uma solução. Necessita. Aquela água ali, não sou profissional,
nessa área, mas que tudo parece aquela água ali é uma nascente. Por isso que ela não cede nunca. É tirado água e novamente, na semana seguinte, está cheio de novo. Não adianta, gente. Tem que chamar um técnico para ver se é nascente. Se é nascente, não adianta. Vai fechar ali, vai nascer em outro lugar. Precisamos de solução. Muito obrigado. Próximo. Boa noite a todos. Eu vi que o nome da Defesa Civil foi citado algumas vezes aqui, eu não posso deixar de falar da minha equipe da Defesa Civil. É Cláudio, né, que estava aqui antes. Cláudio, na realidade, quando o senhor fala do serviço da Defesa Civil, você ofende toda uma equipe que trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. A gente sabe muito bem do nosso papel, a gente tem que lembrar que é uma obra privada. A parte pública do começo da obra, ela foi bem elaborada. É claro que teve todos esses problemas e agora essa obra precisa de uma intervenção do poder público, se for o caso. A gente tem aqui, vereador presidente, 5 notificações pela prefeitura, sendo que as últimas 2 em fevereiro, final de 2024, notificações e infrações já implementadas, como o senhor bem falou aqui também. Então, eu só peço para que, quando forem falar da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, da municipalidade como um todo, falem com propriedade, porque vocês não precisam desmerecer o serviço de ninguém aqui. Todo mundo trabalha para o melhor da cidade, e nesse caso não é diferente, é uma pauta muito importante. E quando a Defesa Civil, na minha pessoa, foi para as redes sociais falar sobre aquele ponto que estava acontecendo, que era sobre chikungunya e a Aedes aegypti, o mosquito da dengue, era que naquele ponto não existia problema, naquele momento não existia problema para aquele determinado ponto das larvas. Por quê? pH da água é muito baixo. Girinos, como a Andréa falou aqui já, não se prolifera. E digo mais, a senhora que estava aqui antes, que falou da nascente, na verdade não tem uma nascente, só que o solo está bem saturado ali. Então a água já não consegue mais entrar no solo, então a sensação que se tem é que não se diminui muito ali. Então a gente não tem uma nascente, mas tem um solo que está bem saturado. Em relação ao talude, presidente, da piscina, vamos chamar de piscinão para todo mundo entender. O talude ele está bem firme. A gente fala aí de 138 pilares dentro daquela obra. A gente fala em aproximadamente aí, pelo que a gente mais ou menos calculou, 30 milhões já investidos ali. Falando do talude da rua, foi falado aqui da calçada, hoje não tem problema ainda, pessoal, ainda, eu não estou falando que não vai ter. A gente acompanha, o talude é bem estabilizado, ainda não tem problema. Não estou falando aqui, senhores presidentes, só mais um pouquinho, tem tempo ainda. Não estou falando que não haverá, eu estou falando que de momento não tem problema. E com a fé pública que temos como funcionário público, eu não posso estar mentindo para vocês aqui. Eu tenho aqui 41 anos de experiência com o Tadeu, que é meu engenheiro civil, arquiteto, conhece a prefeitura como poucos, baita profissional. Eu tenho aqui 2 engenheiros ambientais que estavam comigo naquele dia, vereador, quando eu coloquei o vídeo, falando que, naquele momento, não tínhamos problema em relação à dengue e à chikungunya. Não disse que não poderia ter no futuro. Então, a Defesa Civil acompanha desde 2022 e não somente sentado no escritório, porque a gente está muito na rua. Eu tenho todo o registro fotográfico do que vem acontecendo ali. É um problema que tem que ser resolvido e eu concordo com os senhores, mas não ofendendo a equipe da Defesa Civil ou qualquer outro órgão da Prefeitura. Obrigado, boa noite. Obrigado, Fred. Encerramos? É minha vez, né? Os vereadores gostariam de fazer a fala? Claro. O vereador Nicolas Martins. Senhor presidente dessa audiência pública, parabéns pela audiência pública realizada, mesa convidada para hoje, meus colegas, convidados da noite de hoje, alguns suplentes de vereador aqui presentes também. Muito boa noite.
A indignação do Cláudio é a indignação dos moradores, né? E eu não vejo por que diminuir essa indignação dos moradores. Se às vezes passa um pouco do tom, é porque realmente estão de saco cheio da situação. Estão no limite da situação. Então a gente tem que ter compreensão do momento em que esses moradores estão vivendo. O áudio que a moradora traz, que coloca aqui, esqueci o nome da moradora, perdão. Como? Jamile? Camille. Jamile. O áudio que ela coloca aqui para a gente mostra que realmente não tem condições de dormir. É muito difícil estar naquele momento. E a gente tem que ter um mínimo de empatia e ouvi-los, compreender a situação e colocar o poder público mais próximo. É uma obra privada? É, mas está afetando os outros moradores e tem o poder público a responsabilidade de ouvir e buscar uma solução, buscar uma interlocução. Eu tinha um questionamento que era saber se o hospital era um dos credores, era necessário entender isso. E os outros dois questionamentos que eu quero trazer qual é a avaliação do imóvel hoje, na situação, se existe alguma avaliação do imóvel hoje, e qual é o valor que está sequestrado dos proprietários, dos investidores, para a gente compreender o valor do imóvel e o valor sequestrado, para poder dar um passo em relação ao que está acontecendo. Também, em relação à infestação de carrasco, eu clamo aqui a vigilância sanitária e epidemiológica. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa ter uma solução. Não tem condição de dizer que não está acontecendo nada se os moradores estão mostrando que tem um carrasco pulando no vidro. A gente precisa fazer alguma coisa. E não precisa a Câmara também se movimentar. Acho que depois de ouvir isso, a gente precisa ter uma resposta da Prefeitura. E, por fim, presidente, eu acho que vale a pena também a gente pedir para o próprio Maurício Fenili, Fred, lá da Prefeitura, geólogo, fazer uma análise, ou então encaminhar para nós, aqui na Câmara de Vereadores, essa análise se existe ou não a nascente, para a gente poder deixar isso... Não, ok, mas se puder encaminhar para a gente esse estudo, para poder deixar isso esclarecido, se existe ou não nascente no local. Não, primeiro vamos fazer da agora dos vereadores, depois vão ter as respostas feitas dos questionamentos dos moradores, mas agora vamos primeiro responder as respostas dos vereadores, pode ser, Acho? A gente gostaria disso. Tá bom, podemos fazer essa sequência. Então, primeiro eu vou fazer assim, a Andréia, já que a vigilância foi primeiro citada, ela pode responder, aí depois o Hospital São José, o Paulo pode responder também. Seu Cláudio, ele está conversando lá, ó. Seu Cláudio, eu queria que o senhor ouvisse agora. Fred? Seu Cláudio, queria que o senhor ouvisse agora, porque assim, ó, eu entendo que a situação é bem delicada, inclusive eu ouvi um vídeo que o senhor gravou e o senhor estava muito preocupado com a dengue, por isso que eu disse que nesse momento não precisa se preocupar com a dengue. Quando o senhor diz assim, que nós temos a obrigação de fazer, o senhor tem toda a razão, nós temos a obrigação de fazer, nós somos servidores públicos, nós nem somos funcionários, não somos peões de fábrica, nós somos servidores. Esse nome quer dizer que nós estamos aqui para servi-los. E eu, seu Cláudio, não fico só sentadinha lá. Eu sou concursada da Prefeitura, da área da saúde, sou bioquímica, há 30 anos. E eu vou bastante nos lugares também. Não fui ali fazer essa coleta, porque ali é um pessoal especializado, agentes de endemias. Talvez o senhor não tenha visto outros dias que eles foram fazer as coletas, mas eles vão, porque isso é cobrado, e eles fazem na cidade inteira. E talvez não chame atenção, porque às vezes eles vão sozinhos. Dessa vez o senhor viu, porque, como eu disse, talvez até pelo nervoso que o senhor está, e é compreensível, o senhor não tenha ouvido a minha fala do início, que eu disse que aquilo é sim um problema e que nós nos preocupamos, inclusive, com a dengue no futuro. Porque isso pode vir a acontecer caso esses animaizinhos saiam de lá.
Porque esses animaizinhos comem as larvas, é isso que eu expliquei. Então, esse trabalho ele está sendo feito, os servidores, tanto dos zoonoses como das outras vigilâncias, eles estão atuando e funciona assim. A zoonoses vai lá, um outro vai lá, tem uma denúncia que chega, como a senhora ali falou, que talvez a dela tenha tido algum problema, não sei, não vou mencionar isso porque não estou sabendo, mas por causa, inclusive, de denúncias, a vigilância sanitária, que também faz parte de toda a vigilância, já autuou, já lavrou, inclusive, autos de infração, já foi à frente, mas é que, assim, aí, aquilo que nós podíamos fazer, nós fizemos. Daí, agora, não cabe a nós. E nós estamos continuando, passando ali, para ver os acontecimentos. Ah, tem bastante carrasco subindo? Tem. Temos que cuidar disso? Temos. Mas isto está evitando que a gente tenha dengue. Quando o senhor colocou que uma morte por dengue é problema e que temos no estado inteiro, é verdade, mas não temos em Criciúma, porque os nossos agentes estão trabalhando como servidores públicos, servindo a população. Só para o senhor entender, eu compreendo, sou solidária, o que nós estamos fazendo é a nossa parte de saúde, não há necessidade de nós passarmos todo dia nem toda semana, porque lá está cheio de girino. Então, de vez em quando, a gente passa de novo para ver como é que está a situação, já foram lavrados os autos de infração, já foi feito o processo administrativo, já o jurídico passou para a promotoria de justiça. Então, a parte da saúde foi feita e a parte do jurídico da Secretaria de Saúde também está feita. É nesse sentido, só para o senhor entender o contexto, né? Mas eu sou solidária e a gente também quer que aquele piscinão saia dali, porque aquilo dali nos incomoda muito. Obrigado, Andréia. Agora, o doutor Paulo poderia falar sobre os questionamentos dos moradores e também depois o questionamento do vereador Nicola. Perfeito. Com relação ao informe do senhor Cláudio, em relação à doação do imóvel, é importante lembrar que toda essa área vizinha aqui ao hospital, uma parte foi de doação e uma parte foi de aquisição. As irmãs também compraram muitos imóveis aqui nesse contexto. E, ao longo de toda essa jornada, elas fizeram esses investimentos, fruto de serviço, de participação da sociedade, e o hospital tem hoje uma infraestrutura de 44 mil metros quadrados em todo o parque hospitalar. A condição que havia sido mencionada, é importante lembrar, que a condição da doação é que o imóvel fosse utilizado para a saúde. Essa é a condição que existe lá, numa das matrículas de um dos imóveis que foi adquirido naquele momento. E o projeto Santa Vita ele vinha, sim, destinado à saúde. No que tange à questão de que ele seria ou não dirigido a um empreendimento privado, uma das grandes dificuldades de todo o setor hospitalar filantrópico nesse país é a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, dado o fato de que a tabela do SUS ela não remunera. O Hospital São José ele vem já há alguns anos tentando encontrar mecanismos de uma sustentabilidade mais estabelecida. E esse investimento que foi feito, que não foi pequeno, ele foi uma contrapartida da obrigação que o hospital assumiu para poder fazer o negócio. Então, assim, não só o hospital acreditava que entregou para a região um novo equipamento, ainda que se dirija ao setor privado, porque é isso que está dando a sustentabilidade para o sistema público. Lamentavelmente, essa é a realidade brasileira. O hospital vem buscando caminhos no sentido de não depender tanto daquela remuneração SUS e faz essa cesta. Essa é a razão do investimento que foi realizado. Ao vereador Nicolas, ele me fez algumas perguntas. A primeira delas, sim, o hospital é credor. Acredito eu, o maior credor dessa operação, né? A segunda pergunta é qual o valor do imóvel? Nós não temos esse dado. A gente tem presente uma ideia, que é o seguinte, inicialmente esse imóvel, lá atrás, ele foi estimado em 18, 20 milhões de reais o imóvel. No entanto, com essas 94 sapatas, hoje
não se sabe se um engenheiro assina uma obra para ser colocada ali. Isso vai precisar de uma perícia técnica, que é mais ou menos quando alguém vai fazer uma fundação de uma obra de engenharia civil e que faz uma amostragem, mas que eventualmente topa com uma pedra ali no meio do caminho. E aí o cálculo matemático muda. Então, assim, como nós não estamos nessa fase ainda, a gente não tem esse valor. Com relação ao sequestro, e aí talvez o doutor Arthur possa me socorrer, eu tenho que há indisponibilidades de bens, não retenção de numerados, estou correto? Então, assim, ok? E eu não sei se eu fiquei lhe devendo alguma resposta. É isso. Obrigado. Vereador, mais um vereador quer falar? Então tá, Ademir Honorato, pode falar. Boa noite, presidente Luiz, vereadores e vereadoras, pessoal da banca aqui e que estão aqui assistindo presencialmente em casa. A minha contribuição é mais como encaminhamento. Bom, nós tem que ter uma ação, não digo ação na justiça, aí vocês vão se brigar por um longo tempo que eu estou vendo, mas uma ação da parte dos envolvidos, né, em chegar num acordo, né, um acordo entre as partes e dar o destino do uso daquele terreno ali. É o que eu vejo, tá? Tem problema, tem que aterrar e tal, um monte de coisa ali. Então, eu só queria deixar bem claro, separar um encaminhamento, né, para que, de repente, momentâneo, rápido, quanto antes, para que dê uso daquilo. Que faça. Temos um problema de estacionamento na região, coisa e tal, e até vai gerar recurso para talvez ter um guarda para cuidar ali, vai trabalhar, vai funcionar, entende? Vai proteger até aquele imóvel ali. Que se faça né, como encaminhamento, estou bem dizendo, não estou aqui ditando regra, né? Que faça esse encaminhamento logo entre as partes para que, de repente, dê o destino, que se faça um estacionamento, que cubra aquele terreno todo ali, logicamente essas pessoas vão estar faturando, para quem eu não sei, mas vai ter cuidado daquele terreno para não ficar naquele problema o resto da vida. Se deixar como está, pelo jeito, pode já faz 2, 3 anos, para daqui a pouco uma década, 2 décadas. Então, vamos, eu acredito que as partes deviam se entender agora e dar um destino aquele local ali, que tire a despesa, que o resto deposite em conta, que um dia se acerte. Essa é a minha contribuição. Boa noite. Obrigado, vereador. Agora, isso aí. Amaral Bittencourt. Senhor presidente, público presente, eu estava ali ouvindo ali o Cláudio, o doutor Arthur, prestando atenção na fala. Isso não é de responsabilidade nem da vigilância sanitária, nem da defesa civil. Isso é responsabilidade nossa, de vereadores. É responsabilidade nossa, os vereadores. O significado da palavra vereador é vereador do povo. O doutor Arthur foi bem enfático quando ele falou que o proprietário da obra não tem mais condições de tocar aquela obra ali, porque o faturamento ele não vai mais alcançar, ele está endividado. Eu vejo na lei que quando uma obra, qualquer casa, está fora do comando, que não tem mais condições, se leiloa, faz um leilão. Não tem condições, faz um leilão. Agora, a comunidade não pode ficar sofrendo dessa situação aí. Ó. Ali o desabafo do Cláudio ali, ele tem razão. Se é do lado da minha casa também, eu pego firme, não tem. Eu quero sossego do lado da minha casa. Agora, uma situação dessa, no centro da cidade, isso aí é inadmissível. Entendeu? Eu estou muito triste hoje, o doutor Luiz Santana, o vereador, nosso colega, eu quero te parabenizar pela essa audiência. Isso é triste ver uma situação dessa. Então, nós, vereadores, nós fizemos agora um encaminhamento para uma comissão lá do Morro dos Cavalos. Nós fizemos agora um encaminhamento, tá? A situação lá da Grande Pinheirinho. E nós temos um problema aqui do nosso lado. Um problema gravíssimo. Tá? É que nós, vereadores, temos que tomar conta disso. Nós não podemos ficar de braço cruzado. Nós somos votados pelo povo. E o povo é aquele que está lá fora. Ó. Então, Excelência, gostaria que nós fizéssemos qualquer encaminhamento, procurasse quem for de direito, entendeu? Para que nós
trazer essa autoridade aqui na casa para dar uma satisfação para essas pessoas que estão aí, ó. Porque isso não pode ficar assim, infelizmente. Obrigado, Amaral. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Gorete, Boaroli. Boa noite, nobres vereadores, público que nos assiste na galeria. A minha pergunta é o seguinte, esse empreendimento, ele já foi vendido algumas salas, já foi arrecadado algum recurso com a venda de salas? Porque na época eu lembro que alguém comentou que já tinha salas sendo vendidas no empreendimento. A minha pergunta é essa, foi vendidas salas já desse empreendimento? Pode ser agora. Bom, o que a gente expôs de início é que a gente não intervém na administração da empresa compacta. Tecnicamente, a venda não poderia ter ocorrido, porque a incorporação ela tinha uma condição de negócio. E a incorporação, enquanto ela não está perfeita e acabada, em tese, ela não pode comercializar o produto. Agora, o que a compacta fez, o hospital não tem como responder. Infelizmente, eles não estão aqui. Como fogem de todo o debate que envolve esse tema? Essa é a grande dificuldade. Sinceramente, eu acredito que tenham vendido. Só que eu não domino o número de vendas, não sei quantas unidades, né, no sentido de saber quanto foi apurado. Eu acho que o vereador Nicola mencionou que a ideia de um investimento da ordem de 30 milhões de reais, pelo que a gente viu de algumas das vigas, e esse número aqui que o vereador havia colocado, é real. Uma das primeiras vigas era um espaço quase igual a esse da Câmara, e é um volume de concreto, brita, ferragem, etc. E eu realmente não tenho a dimensão do que foi aportado. Se estima, e esse número aí é um número que o setor fala, que pode ser que tenha sido aportado 30 milhões. Então, acredito que é uma parte de capital próprio, uma parte de investidores e credores, né, seja do sistema financeiro ou não, aqueles que adiantaram capital, e uma parte de potenciais compradores que fizeram um contrato de gaveta. Por quê? Nenhum corretor cauto recomendou a venda, porque o cartório de registro imobiliário avisou a todo corretor, não compre, não compre. Porque havia no registro imobiliário uma cláusula expressa em negrito que a incorporação estava sob condição. Então, esse é um problema também da aquisição de boa-fé ou não má-fé. Mas isso não é uma discussão que me cabe. É uma discussão só para entender o panorama do que está envolto nesse problema dos números. Doutor Arthur, poderia também falar? Hoje, vereadora Gorete, tá trazendo de maneira atualizada, nós temos mais ou menos 70 protestos no primeiro e no segundo tabelionato lavrados em Criciúma. O número de ações, arredondando, sem estar o valor atualizado, sem estar o valor com honorários de sucumbência, sem juros, sem correção, ou seja, com o valor que muitos ingressaram, nós temos arredondando 5 milhões de reais. Essa obra já teve um pedido de falência da Gerdau. Essa obra, eu volto a dizer, é uma sociedade com propósito específico e ela encerrou de maneira eminente. Os seus fins sociais não vão ser alcançáveis. E aí entra uma seguinte situação. O judiciário tem que intervir, porque o passivo está cada vez mais aumentando, e eu falo isso referente ao fisco. A Prefeitura de Criciúma, hoje só em protesto tem 280 mil reais, a União tem quase 800 mil reais, então todo esse dinheiro também sai do nosso bolso. Além dos credores que compraram salas comerciais,
que adquiriram luvas, que aí é numa modalidade de shopping center, um pouco diferente. Entre as demais contratos que foram, né, firmados, e aí não sei dizer a natureza jurídica específica, porque não vi todos, né, doutor Paulo? Mas, em resumo da ópera, é algo que se eximiu o objeto, a obra não tem condições de ser dado continuidade e os números cada vez mais vêm crescendo e trazendo não apenas problemas financeiros para a cidade, mas também um problema de saúde, que é algo essencial e fundamental a todos. Obrigado. Vereador Marcos Machado. Boa noite, presidente Luiz Fontana. Parabéns pela iniciativa dessa audiência pública. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa a presidente do bairro do Centro, a Sabrina Zappellini, nossa suplente de vereadora. Quero cumprimentar o professor Arthur Bolan, todos os moradores e todos os colegas vereadores aqui. Eu venho lá do Morro Estevão, da região agrícola da cidade. Em resumo, fizeram um negócio com velhaco, com vagabundo, que não cumpre acordo, que não cumpre contrato. E agora os moradores estão aí com larva, com girino, com diaba 4, sem dormir direito. E aí o poder público tem que se envolver. O vereador Luiz Fontana, que, salvo engano, também é colaborador do hospital, está tentando ajudar nessa situação, é bem verdade que se diga isso, mas eu vou pedir para a minha assessoria que suba ao gabinete hoje ainda, Kelvin, por gentileza. Eu já vou colocar no sistema da casa hoje um requerimento, perguntando, afinal de contas, ao hospital, ou a quem quer que seja, quem são os empresários que começaram com essa obra. Porque não adianta vir aqui fazer firula e não botar o dedo na ferida. Quem que botou dinheiro para começar a obra? Quem que vendeu esperança de começar a obra e não terminar? Daí é fácil vir aqui para a tribuna, jogar para a torcida, falar que está ao lado dos moradores, que se compadece com os moradores. É fácil inflamar contra o poder público, contra a vigilância sanitária, contra a defesa civil, contra os vereadores. Ah, os vereadores não saem do gabinete. Ah, a defesa civil não sai do gabinete, a vigilância sanitária não sai do gabinete. Quem que começou a obra, vereador Ademir? Quem que vendeu a esperança? Quer mexer o dedo na ferida? Vamos tudo no Ministério Público, com os nomes dos empresários que começaram as obras e agora não tem culhão para terminar. Fizeram um negócio de chinês, vereador Amaral. Fizeram um negócio de chinês. Eu sou filho de mãe empregada doméstica. A gente sempre contou o dinheirinho de casa, com as compras, com a energia. A gente sabia quando tinha dinheiro para começar ou terminar alguma coisa. Como é que um grande empresário não tem? O hospital, com toda vênia, doutor, não fez as contas antes? Como é que faz negócio com negócio de gente que não sabe de onde é que vem, de onde é que sai, que agora não acha ninguém para participar de reunião, para dar explicação? Foram para onde? Foram para Marte, no meteoro que passou em Criciúma agora? Essa é a questão, Cláudio. Essa é a questão, Jamile. Quem começou a obra? Vamos ter coragem de botar o dedo na ferida ou não? Estão com medo de quê? Qual é o empresário criciumense ou não que está envolvido nisso, que estão com medo de falar? Qual é o problema? Tem que vir o vereador da Boa Vista, o vereador do Morro Estevão para falar? Tem que ter coragem. Se é para resolver, Rodão, tem que resolver. Quem deu a ideia? De onde é que trouxeram essa companhia? Essa é a questão, vereador Fontana. E Kelvin, não vai embora hoje sem colocar esse requerimento no sistema da casa. Obrigado, vereador. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Nery Xavier. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todo que faz parte da mesa, pelas redes sociais, aos nossos vereadores, também a plateia nessa noite. A preocupação do Cláudio e da Jamile, que falou aqui nessa noite, é verdadeiro. Eu estou saindo lá de São Defendo e não poderia ir embora hoje daqui sem poder falar isso, porque é muito fácil nós criticarmos, como citou o nosso vereador aqui do Morro Estevão, mas onde é que está o pai da criança nessa noite? Cadê o cara que vendeu ali, que foi lá, o proprietário que deu o fundamento da obra? Porque a parte da prefeitura, que é a parte do dever público, do Ministério do nosso aqui, do servidor público, está fazendo a sua parte.
Foram lá, fizeram, olhar, não tem o negócio do mosquito da dengue. A Defesa Civil saiu de lá, fez a parte dele, estamos fazendo. Eu estive ali com o Miro D'Agostino, que ele é o presidente da comissão, eu, ele e mais uns 3, 4. E realmente, aquilo lá, as tábuas estão caindo. Quem que tem que colocar aquilo lá? É o poder público? Não. E eu concordo com os senhores que moram ali. Realmente é delicado. Agora nós temos que tomar uma providência, sim, vereador Luiz. Temos que tomar uma providência. Agora, da maneira certa, Amaral. Da maneira correta. Porque hoje, por exemplo, nós não podemos, como poder público, eu como trabalhei muito tempo na parte do poder público, hoje, se um caminhão, se uma máquina pública entrar dentro de um particular, que é hoje, que é aquilo ali, amanhã é denunciado no Ministério Público. Porque isso aconteceu comigo. Que eu nem entrei dentro do terreno, só encostei o caminhão no meio-fio. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado, mas temos que olhar para esse povo que está aqui, sim, senhores, como vereadores, como eleitos por vocês. Agora temos que botar o dedo na ferida e ver quem é a pessoa que começou isso e não terminou essa barbaridade. Então, a indignação desse vereador é isso. Eu quero dizer para os senhores que estão aqui hoje, para o Cláudio, que tem conversado muito com eles, demais, assim, conte conosco, conte comigo com esse vereador, quem que falou aqui, e ainda vai falar, eu fico muito, Nicolas, de muita falta de vereadores aqui hoje, para estar toda a senhora aqui hoje, para poder dar essa contribuição. Eu tinha outro compromisso, minha mãe não tem nada lá em Uruçanga, mas eu tive que passar aqui hoje para dar essa contribuição para os senhores moradores, e fazendo uma defesa aqui hoje ao nosso poder público, que sempre que nós precisamos, ele está porta, pronto, defesa civil, vigilância sanitária, tudo que seja prejuízo. Agora não podemos também chegar hoje lá e entrar naquele terreno na maneira que está. Temos que fazer, o vereador manifestou-se que vai fazer o requerimento, parabéns, vereador, senão eu faria, mas eu acho que é isso. Moradores, parabéns para vocês que vieram aqui essa noite, tem que sair daqui sim hoje com uma solução. Tem que sair daqui hoje resolvido. Esse problema é o hospital? Vamos para o seu hospital. Lá o dono do terreno, vamos achar esse camarada, se tem que prender ele, prendemos eles. Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Neri. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Juarez Jesus. Boa noite, presidente dessa audiência, os nossos convidados, o público que nos assiste de forma presencial através das redes sociais. Realmente, é um problema que nós, vereadores, temos que assumir, porque nós somos representantes do povo, cada um diante da sua atribuição. Defesa Civil na sua atribuição, Vigilância Sanitária na sua atribuição, e nós, vereadores, como representantes do povo. Nós legislamos, fiscalizamos e representamos. E, nesse momento, eu me coloco aqui na condição de representante de cada um dos moradores. E não é fácil. Por isso, essa angústia deles aqui na tribuna. Por isso, esse desespero diante desse caos jurídico que se tornou. Eu não sei. Perguntar para mim qual é a solução, de verdade, eu não sei. Estou aqui com um inquérito civil e a gente percebe a falta de comprometimento por parte da compacta incorporadora de responder ao Ministério Público. E aí, diante de tudo que foi falado aqui, eu acho que a gente precisa fazer encaminhamentos. Eu queria propor, presidente, um encaminhamento. Diante da resistência da empresa compacta incorporadora de atender às exigências dos autos de intimação número 674/2023 e 169/2024 da Vigilância Sanitária de Criciúma, bem como ante a inércia de responder ao despacho do Ministério Público, datado de 13 de março de 2025, seja encaminhado ofício ao Ministério Público, informando que a audiência pública deliberou e aprovou o seguinte encaminhamento. Solicitação de envio de expediente ao Ministério Público de Santa Catarina requerendo, seja proposta ação judicial com o intuito de compelir a empresa compacta incorporadora a cumprir de forma eficaz e definitiva as exigências
exaradas pela vigilância sanitária, conforme os autos de intimação 674/2023 e 169/2024, sob pena de multa, subsidiariamente, que o município seja autorizado a intervir no local dos fatos para adotar medidas que se fizerem necessárias à solução do acúmulo de águas. Esse seria o meu encaminhamento. Não dá para deixar da forma que está. Tem acúmulo de água. Foi falado aqui, não tem mosquito nesse momento? Amanhã pode ter. Então, a gente tem que fazer os encaminhamentos necessários. Era isso, presidente. Obrigado, vereador Juarez. Temos mais uma manifestação. Pode pedir para entrar. Ô, Marcos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu queria fazer só uma pergunta para o advogado do hospital. O hospital iria se beneficiar e muito com esse empreendimento. Ia ter 10 andares de estacionamento. Então, o hospital iria se lucrar muito. Como que fica essa parte, essa responsabilidade do hospital também? Porque o dono do terreno é o hospital. A compacta não atende ninguém. Como que fica essa parte? Eu trabalhei lá, eu tenho ação judiciada lá, porque a gente é empresário, a gente é pequeno. Trabalhamos lá e foi pesado o trabalho, para depois não receber. Temos, sim, temos muitas pessoas que não receberam. E o terreno está lá. Nosso dinheiro está lá. Então, tem muito empresário e tem o terreno que pode ser beneficiado também para quitar essas dívidas. É só essa pergunta, o que o hospital vai fazer? Bom, nós temos aí um conflito de interesse na medida em que o hospital ele destinou o seu patrimônio para o empreendimento. Assim como várias pessoas, não sei qual é o tipo de empreitada, ou prestação de serviço, ou algum insumo, que pudesse ser brita, terraplanagem, etc. Há um conjunto de serviços que eu não sei qual foram os negócios que a Compacta fez. Agora, numa administração de uma atividade empresarial, o abuso do poder administrativo, ele, ao meu sentir, pode ser que haja opiniões ao contrário, inclusive a doutor Arthur aqui, que acompanha a reflexão, a Compacta se excedeu. E, ao nosso sentir, as cláusulas de proteção do patrimônio do imóvel, dado o fato que, na nossa interpretação, a incorporação estava sob condição, afastaria a responsabilidade do patrimônio a esse fim. Isso é uma opinião nossa e que é o enfoque do debate judicial. Diria que alguns dos investidores realmente têm patrimônio para suportar essa discussão. Se a empresa se excedeu ou não fiscalizou a sua atividade, há patrimônio dentro desse conjunto de investidores responsáveis por isso. É a nossa opinião. Obrigado, Paulo. Seguimos para as considerações finais e os encaminhamentos. Então, passo a palavra aos membros da mesa que queiram sugerir encaminhamentos. Teremos 2 minutos para cada encaminhamento. Tá. Então tá, ninguém vai falar, eu falo. Pode, claro. Uma coisa que está até aqui no nosso relatório da última inspeção é o escoamento e a drenagem da água acumulada, né? Até que se resolva, isso é uma coisa que poderia se exigir em justiça, que talvez até mesmo o hospital venha fazer, né? Já que o hospital agora não sei a quem caberia, mas alguém teria que fazer isso, né? Pode, claro. Temos aqui alguns. Presidente, obrigado. Serei bem sucinto só para tentar encaminhar um requerimento. Eu gostaria que encaminhasse à municipalidade, ao governo do Criciúma, caso, não havendo alguma solução jurídica em tempo hábil, alguma coisa nesse sentido, se existe a vontade ou a possibilidade
da Prefeitura de Criciúma desapropriar aquele terreno e assumir para fazer alguma coisa. A minha formação, sou advogado também, o interesse público está acima do interesse privado. A Prefeitura de Criciúma é uma prefeitura extremamente execuível, as contas em dias, né, vereadora Goretti? Vai que a Prefeitura de Criciúma queira fazer um prédio ali, também voltado para a saúde. Se encaminhe perguntando isso ao município. E daí acaba o problema. Aí a gente cumpre com um propósito e a Prefeitura de Criciúma entrega mais uma grande obra aos criciumenses. Alguém tem mais alguma sugestão de encaminhamento? Anotamos. Tá. Tem. Já peguei o teu, Fred. Então, Vou ler os encaminhamentos. Temos alguns. Então, o primeiro seria a intervenção pontual da vigilância sanitária com urgência para a solução do problema de saúde público de imediato. Isso, mas eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O segundo encaminhamento seria a realização de estudo técnico pelo município acerca dos eventuais danos estruturais causados no entorno da obra, em prédios e vias públicas. Sim. Se tiver alguém que manifeste. Não, se alguém for contrário, que manifeste. Tá. Pessoal, todos podem se manifestar se forem contrários a algum encaminhamento, ok? Então, esse segundo, em relação, vou repetir, a realização de estudo técnico pelo município acerca dos eventuais danos estruturais causados no entorno da obra, em prédios e vias públicas. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A pergunta se é contrário. É contrário? Não, é favorável. Tá. Aprovado por unanimidade. Solicitação de envio de expediente ao Ministério Público de Santa Catarina, requerendo seja proposta ação judicial com o intuito de compelir a empresa compacta incorporadora a cumprir de forma eficaz e definitiva as exigências exaradas pela vigilância sanitária, conforme autos de intimação número 674 e 169, sob pena de multa, subsidiariamente que o município seja autorizado a intervir no local dos fatos para adotar medidas que se fizerem necessárias à solução do acúmulo de águas. Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos para o quarto. Diante do descumprimento da função social, esse já vai englobar o de vocês, tá? Diante do descumprimento da função social da propriedade, que seja declarada a utilidade pública do bem, visando a futura gestão pública ou a partir de parceria público-privada. Sim, e um dos objetivos fazer, claro, não só um estacionamento, que foi uma das propostas que já foi levantada aqui, como outro empreendimento no local. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos para o quinto. Análise sobre a existência ou não de nascente no empreendimento. Pelo município, né? Análise pelo município sobre a existência ou não de nascente. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Sexto encaminhamento. Solicitar os dados dos responsáveis pelo empreendimento, conforme nome, todos os... Qualificação, isso, todos os dados completos. Isso. Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vamos para o sétimo. Oficiar o responsável pela obra para que responda às notificações que vem recebendo. Isso é a do Fred. Coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Então, encerramos aqui todos os encaminhamentos, temos 7 encaminhamentos, então, até pelo regimento da Câmara. Em nome da Câmara de Criciúma e dos nobres colegas vereadores... não, ia deixar mais aberto ainda para a apresentação. Eu só vou pedir respeitosamente a toda a Câmara, entendo e também compreendo a motivação e a indignação da sociedade, mas no que tange a esse pedido de intervenção, o hospital, por tudo que ele representa, ele vai solicitar uma cautela de todo o Poder Legislativo, porque, assim, é uma medida extrema de uma desapropriação patrimonial, que certamente também trará um outro passivo para o município, né? Haverá uma grande discussão, de tal sorte que a gente possa, sim, construir alguns caminhos, mas, o tanto quanto possível, a gente encontrar uma outra solução. É fato que o hospital, nesse projeto, ele entendia que 1.500 vagas de garagem ia solucionar um problema de mobilidade central. Infelizmente, não foi o que aconteceu, não por motivação, e tanto é que o hospital investiu o que investiu. E nesse sentido, em nome da instituição, a gente solicita uma cautela do Poder Legislativo para que sejam sopesados esses encaminhamentos extremos, a fim de evitar aí um outro conjunto de problemas. Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Alguém gostaria de manifestar mais algo? Sim, André. Não, só queria deixar registrado que a Vigilância Sanitária já deu R$ 24.900 em multa para eles, e que está esgotando as medidas administrativas, né? Então, agora, quem tem que tomar alguma posição também é o Poder Judiciário, né? Sim, o Ministério Público até respondeu, de acordo com a vigilância que vocês fizeram de averiguação, e eles tinham dado dia 13 de março o prazo de 30 dias, então já se encerrou esse prazo, né? Já faz 10 dias, então por isso que todos esses caminhamentos que a gente vai fazer já de acordo com o que o Ministério Público também já estava solicitando, né? Vocês cobraram, vocês multaram, eles estão devendo outras, né? Como foi falado aí, bastante impostos, eles também estão devendo, então realmente a gente sabe que isso aí, querendo ou não, também está prejudicando a população, porque se não está pagando imposto, também está devendo aqui, está deixando na sua população à margem desse problema que eles estão tendo. Então, sim, o Ministério Público, ele não pôde comparecer, mas ele enviou todos os ofícios dele, né? Eles estão cientes de todo o problema, então o Ministério Público também está acompanhando, e com certeza, né, amanhã, nos próximos dias, nós vamos manter os encaminhamentos todos para os responsáveis necessários. Mais alguém gostaria de se manifestar? Em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores, agradeço a participação dos senhores e das senhoras e informo que o resultado dessa audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Criciúma. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos.